Existem diversas formas de criar um HUD em um videogame. O vídeo de hoje é para falar sobre alguns tipos que existem, Dead Space, Cyberpunk, blá blá blá, enfim, começando sempre do começo. E lembrando você também de me seguirem no Instagram, e é basicamente isso. O HUD é um método que os jogos usam para passar informações visuais ao jogador, seja a sua saúde, ou a quantidade de munição na sua arma, ou talvez a trajetória de um projétil que você lança, depende de qual jogo e etc. É preciso diferenciar o HUD da interface de usuário, que é basicamente tudo, mapa, controles e o próprio HUD, que faz com que os jogadores interajam com o jogo. Basicamente, o HUD está inserido dentro da interface de usuário. Os games ao longo do tempo foram criando formas cada vez mais criativas de se apresentar o HUD para o jogador. Halo, por exemplo, apesar de ir se atualizando visualmente, sempre ia mantendo o mesmo estilo de HUD para gerar familiaridade entre os jogadores mais antigos. Aqui, o HUD é projetado para dar a percepção de que você está vendo por dentro do capacete do Master Chief. Nem sempre o Master Chief, mas você entendeu. Cada jogo precisa ter noção do que deve ser usado para o público. Halo, por exemplo, mostra sua barra de vida, sua munição, uma arma que você está empunhando, um mapa, mira e etc. Não existem dúvidas no jogador. Todas as informações que você precisa para jogar um FPS como Halo já estão lá. Jogos como Tomb Raider tiram o HUD durante grande parte. O jogador precisa focar no cenário, nos colecionáveis, e como o jogo não é um jogo de tiro frenético como Halo, apesar de ter tiroteio, elementos como mira e munição o tempo todo na tela são basicamente inúteis. A maioria dos jogos FPS eu não realmente acho necessário um ícone mostrando qual arma você está usando, porque é meio óbvio para o jogador qual arma ele está usando. GTA V, por exemplo, corrige isso à sua maneira, porque muito de seu HUD só é exibido quando o jogador precisa. Por exemplo, ao trocar de arma, o jogador pressiona um botão no controle que abre um novo HUD para escolher uma arma. O HUD desaparece rapidamente quando o jogador faz sua escolha. Isso permite que a tela fique livre de elementos de distração. Apresentado com gameplay pela primeira vez lá em 2012, o trailer gameplay de The Last of Us 1 mostra exatamente o que o público quer ver: a gameplay. O HUD fica invisível durante uma boa parte da exploração e diálogo, para que a gente possa focar nos elementos mais importantes, como o ambiente, textura, na própria conversa, efeitos sonoros e etc. No momento da ação, o HUD aparece, mas perceba que quando o jogo apresenta uma animaçãozinha mais bem trabalhada, partes dos elementos do HUD desaparecem completamente para que nossos olhos foquem justamente na animação que eles provavelmente passaram horas e horas para fazer. Alguns jogos em seu trailer gameplay, como Paper Mario The Origami King, acham lógico colocar prompts de comando no trailer. Eu entendo colocar a barra de vida do Mario para aproximar o público da ideia de que aquilo é uma gameplay, mas eu não acho tão necessário colocar quais prompts de comando você precisa usar para se mover com o barco. O motivo de tudo isso é claro: HUD, assim como legendas em um vídeo, são um ponto fixo em uma tela que está constantemente em movimento. Esses elementos estáticos puxam seus olhos. Quantos de vocês conseguem assistir ao vídeo sem eventualmente ler o que está escrito na legenda que eu coloquei? O que o público quer ver em um trailer gameplay são qualquer elemento do jogo que não seja elementos estáticos, por isso eu não acho necessário esse tipo de elemento em um trailer. Acertar no HUD é uma parte muito importante, porém negligenciada de um jogo. O próprio HUD de The Last of Us foi feito depois que o jogo já estava todo pronto, como se fosse um elemento de pouquíssima importância. Quando os jogos indies começaram a ficar cada vez mais populares, eles precisavam aparecer no mercado de alguma forma, talvez com um gênero novo, um conceito nunca visto, ou talvez até com uma forma diferente de HUD. Abusar da criatividade poderia ser algo que colocaria esses jogos na mira. Lá em 2008, quando o Dead Space foi lançado, não havia no mercado de grandes jogos uma tendência a HUDs diegéticos, mas antes vamos falar sobre o que são os HUDs diegéticos. Essa imagem meio que já explica tudo, mas basicamente, existem dois requisitos para um HUD se enquadrar assim. Primeiro, ele deve fazer parte do contexto do universo do jogo, ou seja, deve comunicar algo compreensível aos personagens e que seja verossímil com acontecimentos e regras definidas dentro daquele universo. O segundo requisito é incorporar o elemento da interface dentro do espaço do jogo, estando dentro do plano do cenário e sendo um elemento visível e ativo. A vida de Isaac em Dead Space é colocada nas costas dele. Ela brilha e ilumina o cenário porque faz realmente parte do jogo, e a munição das armas fica exposta nelas mesmo. O jogo foi inteiro projetado para que essa implementação funcionasse. Dead Space foi criado para ser uma experiência bem imersiva de terror, mas a câmera é em terceira pessoa, enquanto a escolha natural para essa imersão seria a câmera em primeira. Isso porque, apenas com a câmera em terceira pessoa, os desenvolvedores podem implementar a barra de vida de maneira funcional em Isaac, nas costas dele, e os ângulos são pensados para que a barra nunca fique tampada, afinal, o jogador não pode simplesmente não saber quanto de vida ele tem. Talvez a implementação de um HUD diegético
seja o que mais exige trabalho de harmonização com os elementos do jogo. Obviamente todas as formas de HUD devem pensar em posicionamento, estética e cores, mas tentar aproximar sua interface do próprio universo do jogo exige mais cuidado e critério do que simplesmente meter uma barra verde no canto da tela que representa a vida. Podemos dizer que a abordagem usada para Dead Space é imersiva, mas temos que falar sobre o que esse termo implica. Se por imersivo queremos dizer que o HUD de Dead Space é realista, ok, mas com algumas ressalvas. HUDs diegéticos podem ser atraentes para os jogadores porque transmitem informações de jogabilidade enquanto mantêm a quarta parede intacta. Isso, por sua vez, reforça a suspensão de descrença do público. Ao mesmo tempo, o próprio Dead Space usa de uma abordagem que faz muito mais sentido apenas para o público. Por exemplo, as costas de Isaac servem exatamente para indicar o seu status de vida, mas algo tão importante assim deveria estar apenas nas costas do personagem? Parando para pensar do ponto de vista do personagem Isaac, se você fosse ele, uma informação tão importante, você queria que ela ficasse invisível para você? Bom, pensando bem não seria o certo, mas a informação é mais relevante para a gente do que para o personagem. Dino Inácio responde esse questionamento dizendo que toda a interface foi projetada não para ser precisa do ponto de vista da tecnologia ou do que ele chama de engenharia, e sim fazer sentido com o mundo. E lembrando, usar um HUD diegético não é uma afirmação de qualidade. Dead Space é referenciado nesse aspecto porque a interface é crível dentro do jogo, apesar desses pequenos elementos. Se você observar a imagem do começo, percebeu que ainda tem outros 3 tipos de HUD que ela fala sobre. Vamos passar pelos outros 3. O segundo é o HUD não diegético. Se você entender o que é diegético, basta inverter o significado. Aqui como exemplo eu poderia usar 90% dos jogos do mundo, mas peguemos Battlefield 4, por exemplo. O HUD do jogo é composto pelo número de balas, a saúde, quantidade de utilitários, mapa, objetivos, atalhos úteis, como por exemplo ativar o laser ou mudar a forma de tiro da arma. Nada disso está presente dentro do universo do jogo ou é exibido dentro do cenário, são apenas elementos ilustrativos para o próprio jogador. Alguns jogos como Call of Duty Ghosts também usam um HUD não diegético, mas levando em conta que esse tipo de HUD é pouco imersivo, o jogo coloca a menor quantidade possível de informação na tela, no caso, basicamente as balas da arma. O HUD espacial é aquele que está aplicado no espaço do jogo, mas não pode ser visto pelos personagens. O exemplo mais comum seria The Sims 4. A interface é colocada no cenário 3D do jogo e ajuda a passar a mensagem de maneira efetiva. Só olhando o rosto do Sim é possível ver qual é a expressão nele. Se ele está feliz, se ele está triste, se ele está com raiva, e o balão de fala serve só para reafirmar isso. O balão de fala é parte de um HUD espacial. E o último é o HUD meta. Aqui a interface faz parte do universo do jogo, mas geralmente são efeitos aplicados na câmera, não são exatamente vistos pelo personagem. Por isso, não é considerado diegético. O exemplo mais rápido possível é o celular de Watch Dogs. Ele tá lá no jogo, ele é uma peça importante pro Aiden, mas a tela que nós vemos só aparece pra gente. Óbvio que o jogo não precisa ser todo meta, ou todo diegético, ou todo não diegético. Cada jogo pode fazer o que quiser até misturar elementos. Alien Isolation, por exemplo, tem elementos de HUD não diegéticos quando se fala de barra de saúde, por exemplo. Ao mesmo tempo que o radar do jogo é um objeto que faz parte do cenário e é exibido dentro do mesmo. Ele na verdade é uma peça fundamental na dificuldade do jogo porque você simplesmente não pode empunhar o radar e uma arma ao mesmo tempo, ou seja, você não pode saber onde está o inimigo e combatê-lo. Então, pense bem antes de usar. Far Cry 2 faz exatamente a mesma coisa, em comparação o 3 não. O HUD do mapa é 100% não diegético. Agora, comparando os jogos atuais com os jogos antigos, notamos que os jogos mais populares do passado em comparação com os jogos mais populares de atualmente não tem uma tendência. Talvez você esperasse que os jogos mais antigos tivessem HUDs maiores enquanto os jogos mais atuais fossem mais minimalistas, mas assim como Rainbow Six Rogue Spear de 99 tem um HUD que ocupa fudendo os 25% de tela, outros jogos antigos como 007 GoldenEye ocupam mísero 0,5%, e jogos atuais como Left 4 Dead ocupam um espaço bem grande de 12 a 13%, enquanto outros jogos como Uncharted não ocupam nem 2%. Também é interessante notar que alguns jogos como Resident Evil usam de elementos do próprio jogo que fogem do controle do personagem, como elementos que geralmente aparecem em um HUD. Tomb Raider também faz isso frequentemente, tá? Por exemplo, ao invés de um marcador que diz vá até essa porta, o jogo simplesmente ilumina a porta com uma luz diferente ou uma luz mais forte do que o normal. Isso serve para substituir aqueles elementozinhos que dão pouca imersão para o jogador. E para finalizar, o esquema de cores de um HUD também é importante. Fazendo um comentário rápido, eu não gosto da forma como o Cyberpunk faz o seu HUD. Eu acho ele eficiente nas informações mostradas, mas o esquema de cores me incomoda. O vermelho é uma cor geralmente associada a erro, falha, parada, mau funcionamento, e ele é a cor que predomina no HUD do jogo, o que às vezes é eficiente, como por exemplo para mostrar que algum item não está disponível, mas às vezes não é o essencial para outros elementos como nomes e interações possíveis. Um cara resolveu remanejar as cores e, sendo bem sincero,
eu achei bem melhor. O vermelho continuou sendo usado para mostrar falha e mau funcionamento, mas o cinza foi adicionado para interações, e o verde foi adicionado para elementos que estão disponíveis. Mas eu acho que é basicamente isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha entendido basicamente o que eu tenho falado sobre HUDs, e é basicamente isso. Tchau!